Estimado Padre Leonardo, estimado Padre Henrique, quero também cumprimentar os diáconos, os ministros extraordinários da comunhão eucarística, os consagrados e as consagradas dessa comunidade e nessa noite, de um modo especial, os queridos crismandos, os padrinhos, os pais, os amigos, enfim, todos vocês que vieram participar conosco da graça dessa celebração. Acrescento também o prolongamento dessa paróquia que se dá através dos meios de comunicação, de um modo especial, das imagens que estão sendo geradas nesse momento para a internet. Portanto, irmãos, nos acompanham nos mais diferentes cantos de Magé, do Brasil e, quiçá, do mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando o jovem de Roma e do grande Império Romano completava 18 anos de idade, esse jovem era obrigado a se alistar. E quando chegava no seu alistamento, ali, o general escolhia aqueles que estavam aptos para serem preparados para trabalhar no exército ou não. Seriam, portanto, preparados para a guerra. Esses jovens selecionados pertenciam, a partir daquele momento, ao imperador de Roma e, portanto, precisavam ser marcados pelo Estado romano para dizer: você pertence ao Estado. E que marca era essa que o jovem recebia? Uma marca que ficava aqui, perto do punho, feito com um punhal quente, para dizer que ele pertencia ao Império Romano. E mesmo no inverno, quando eles iam para a guerra, a manga do braço esquerdo era menor, para que todo mundo soubesse que aquele jovem fora marcado com um sinal de pertença ao Estado romano. Como se chamava esse sinal? Se chamava sacramentum, com U-M no final, sacramentum, que significa, traduzindo, sinal. A igreja pegou esse nome bonito, essa marca, para dizer: todo aquele que recebe a graça daquilo que Deus nos deixou, que Jesus Cristo nos transmitiu, ele também foi marcado por um sinal, por um sacramento. E é interessante perceber que os sacramentos da igreja, essa marca que nós recebemos ao longo da vida, através dos 7 sacramentos deixados por Jesus ao longo do Novo Testamento, e que a igreja soube ler e interpretar, todos eles nos dão simplesmente um ensinamento e uma certeza: eu fui marcado definitivamente pelo Senhor. Eu carrego no meu coração o sinal de ser cristão. Eu vou até as últimas consequências por causa de Jesus Cristo, porque eu tenho uma pátria que defendo. E essa pátria que eu defendo é o céu. E eu quero levar pela paz, pela harmonia e pela alegria outros irmãos a que vivam eternamente comigo nessa pátria, que tem espaço para todos, para aqueles que desejam uma vida de graça, para aqueles que fazem boas escolhas, para aqueles que escolhem Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas e de suas histórias. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, os sacramentos da igreja, daquilo que Jesus nos deixou, é a própria leitura da vida humana. Vamos lá, vamos pegar o exemplo de uma criança. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que se faz é dar um banho nessa criança. Portanto, ali é o primeiro sinal que Jesus pegou para dizer: para nós nascermos dentro da igreja, temos que tomar um banho. E esse banho se chama batismo. É o primeiro sinal. Depois que a criança foi banhada, essa criança é dada à mãe, que lhe dá o peito para a primeira mama, para o primeiro alimento. Por causa disso, Jesus pegou o sinal desse nascimento para dizer: a segunda coisa que nós devemos fazer é comer, é experimentar do alimento da vida que vem pela Eucaristia. Mas a criança cresce e, portanto, ela, ao crescer, ela precisa confirmar em sua vida aquilo que de melhor ela tem.
E por causa disso, lendo a própria vida e a existência humana, nós chegamos ao sacramento da confirmação, que é o sacramento da vida adulta. Eu não vou continuar a explicação, porque isso demoraria para explicar os 7 sacramentos, mas eu quero chegar nesse sacramento. Ou seja, vocês se alimentaram de Jesus Cristo e, portanto, agora confirmam já adultos, porque aqui todos têm acima dos 14 anos de idade, uma pertença ao Senhor. E agora, adultos, vocês se tornam soldados do exército de Jesus Cristo. E esse exército é diferente daqueles que nós conhecemos. O exército de Jesus Cristo é daqueles homens e mulheres que vão para todos os lugares para proclamar a paz, para proclamar o amor, para proclamar a justiça. Os soldados de Jesus Cristo são aqueles que, à medida em que vão crescendo, vão testemunhando em todos os lugares, com valentia, com ousadia, com alegria, a presença de Jesus Cristo através da sua própria vida. O soldado de Jesus Cristo conhece as regras e, por causa disso, recebendo o ensinamento da igreja, fala dessa alegria que a igreja nos ensinou, tirando tudo da palavra de Deus, que é o centro da nossa existência como ensinamento, para ensinar aos irmãos através da própria vida. Ora, queridos crismandos, vocês serão marcados com o sacramento, vocês serão ungidos. A palavra crisma, que vem do grego para o português, significa exatamente isso. Unção é a tradução da palavra crisma, ou seja, vocês serão ungidos. E ao serem ungidos, significa dizer que vocês estão prontos para viver a beleza daquilo que não é apenas um sinal externo, da cruz que será feita na testa de vocês com óleo da unção, com óleo do crisma, mas que vocês carregam dentro de si algo que o sinal externo apenas mostrou em um momento da vida. É sempre assim daquilo que nós entendemos dos sinais que nos cercam. É aquilo que os antigos falavam de significante e significado. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa usa a aliança na mão esquerda, e se ela brilhar um pouquinho, se for de ouro ou de um metal precioso, a gente diz, é casado. O anel é o significante, o matrimônio é o significado. Quando a gente olha para uma bandeira do Brasil, a gente diz, olá, a bandeira do Brasil. Mas ao olharmos para uma bandeira, ela é o significante. O significado é, ela representa toda uma pátria. Quando eu abraço uma pessoa, eu digo, eu quero intimidade com você. Nossos corações se encontram. Eu tenho amizade, carinho pela sua vida. Nós nos conhecemos e por causa disso, podemos nos unir através desse abraço. O abraço externo é apenas um gesto de proximidade, significante. O significado é a amizade, que as pessoas não conhecem totalmente, a não ser aquelas duas pessoas que se abraçam. E assim por diante. Ora, vocês receberão esse sinal, uma cruz, uma unção, mas ele é um significante externo que tem um significado muito mais profundo, que é, vocês a partir de agora assumem livremente, como adultos na fé, como já expliquei, a missão de levar Jesus Cristo em todos os lugares, a partir de vocês mesmos, a partir da própria vida, a partir das escolhas que vocês vão fazer. Porque ser cristão significa abraçar a obra de Jesus integralmente. Ninguém pode ser cristão pela metade. Não existe coisa mais triste do que um cristão pela metade. Não existe coisa mais triste do que uma pessoa, não é, que vive tudo pela metade. Não existe coisa mais triste do que um casamento pela metade. Não existe coisa mais triste do que um sacerdote viver a sua vida sacerdotal pela metade, um bispo viver a sua vida episcopal pela metade. Seja lá o que for, não nascemos para viver com os 5, com a metade, com a mediocridade, está sempre no meio. Deus nos chama a coisas maiores,
Deus nos impulsiona a irmos muito além daquilo que a gente é capaz de fazer. Deus nos faz superar as limitações pessoais para que a gente, fortalecido pela graça do Senhor, possa fortalecer os irmãos que estão à nossa frente. É essa graça, queridos crismandos, que vocês assumem nesta noite através do sacramento da confirmação. E olhe, vocês serão muito cobrados e certamente serão até muito criticados por aquilo que vocês estão escolhendo. Naturalmente, vocês não vão precisar tatuar o nome aqui, católico, na testa, para dizer que você é católico. Você nem tampouco vai chegar em todos os lugares para dizer, antes de qualquer coisa, eu sou católico. Não tem essa necessidade. Porém, as escolhas e as atitudes que vocês devem assumir na vida, a palavra que vocês vão dizer, aquilo que vocês assistem, aquilo que é uma escolha profissional, pessoal, deve dizer se você é católico ou não. E quem vai dizer se você é católico ou não, e a palavra católico significa aquele que tem um coração universal, porque é o coração de Deus, significa dizer que você é que dirá para você, será que essa minha atitude é uma atitude de cristão católico? Será que aquilo que eu escolhi verdadeiramente agrada a Deus e me faz um católico de verdade? E eu posso proclamar diante dos outros que eu sou um cristão frente a essas minhas escolhas? Se fizermos boas escolhas, levantaremos a cabeça e diremos, eu sou cristão, eu sou soldado de Jesus, apesar das minhas limitações pessoais, eu creio naquele que é o Senhor, eu sei que Ele é o Salvador da humanidade, Ele é o verdadeiro pastor, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, e por isso, sendo ovelha do seu rebanho, eu não desisto de amá-lo. Mas meus irmãos e minhas irmãs, por diversos motivos, às vezes, é interessante, a gente tem vergonha de dizer algumas coisas. Só para fazer um teste, bem rápido, quem aqui torce pelo Flamengo, levante a mão. A grande maioria, não é? Quem aqui torce para o Vasco, levante a mão. Eu, inclusive, né? Eu estava ouvindo o jogo no rádio, estava 2-0 para o Santos, estava desesperado, mas eu desliguei o rádio para não vir para aqui chateado, né? Então, estava lá, mas tudo bem. Quem torce aqui para o Fluminense, levante a mão. Certo? Quem torce para o Botafogo, levante a mão. Muito bem. Vocês não tiveram vergonha de dizer aqui, diante de todo mundo, não é? Para que time você torce. Eu pergunto, só porque o meu time perdeu eu vou deixar de ser vascaíno? Não, eu continuarei firme. Se um dia o Flamengo perder, o Botafogo ou o Fluminense, você vai mudar de time só porque perdeu? Não, sou eternamente, não é? Como dizem os flamenguistas, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ora, por que as pessoas mudam, né, de religião quando na verdade não mudam de time? Por que as pessoas têm a capacidade de dizer, eu sou vascaíno, como eu digo, diante das pessoas, e não têm coragem de dizer quando alguém questiona, eu sou católico? Por que a gente não enfrenta as pessoas com toda a educação, quando alguém vem nos criticar e dizer, eu tenho a minha fé, eu respeito aquilo que você pensa, mas eu não abro mão daquilo que recebi do céu, que recebi de Jesus Cristo. Afinal de contas, foi Ele mesmo que nos disse ali na Escritura, não é? Que Ele fundava sobre Pedro a sua igreja, e que o poder das trevas e de Satanás não prevalecia sobre ela. E em outra passagem, ele teve a capacidade de dizer ao apóstolo, tu és Pedro, e sobre esta pedra que é você, eu construirei a minha igreja. Portanto, o fundador da nossa igreja tem um nome, é Jesus Cristo. O sobrenome é aquele que é o Senhor. O fundador da nossa igreja está lá na palavra de Deus, ele nos disse, e a igreja desde lá é a continuadora desta obra. Portanto, queridos crismandos, vocês agora são responsáveis pelos atos, pelas palavras, pela alegria do coração, de proclamar essa verdade diante de todos. E se alguém ousar perguntar a você, porque você é tão bom, tão alegre, tão feliz, tão convicto daquilo que quer, aí você proclamará a sua fé, como nós ouvimos da primeira leitura, eu sou cristão, eu sou católico. Ah, mas acontece que a sua igreja tem erros. Sim, a minha igreja é feita de gente.
não é? Que tem erro e que deve pagar pelos erros cometidos, mas os erros são das pessoas e não da instituição. Os pecados pertencem às pessoas. Não é porque meu irmão é ladrão que eu vou ser ladrão, não é porque meu irmão é viciado que eu vou ser viciado, não é porque o meu primo é, sei lá, corrupto que eu vou ser corrupto. Porque eu vou carregar sobre as minhas costas o peso do pecado de todo mundo? Isso Jesus já fez, mas eu preciso aliviar o peso do mundo através das minhas boas escolhas. E é isso que vocês devem fazer, e com coragem dizer: não abandono aquele que não me abandonou, sigo aquele que não desistiu de mim, e continuo amando aquele que é o Senhor da minha vida. Quando nós fazemos isso, meus queridos irmãos, a gente vai adiante, a gente deixa de ter medo e a gente constrói uma vida nova diante de Deus e diante dos homens. É isso que eu fico dizendo para mim o tempo todo, pela alegria de ter abraçado Jesus Cristo e a sua causa. E é esse testemunho que agora dou diante de vocês, como os apóstolos fizeram na primeira leitura, para que vocês tenham uma capacidade de ir adiante com muita alegria, com muita liberdade, com muito amor, manifestando Jesus Cristo em todos os cantos, para que o nome de Deus seja glorificado. Para concluir, inclusive, essa minha palavra, eu gostaria hoje também apenas de tomar dessa palavra para falar para as mães. Hoje é um dia tão especial, você curtiu para falar para vocês. Queridas mães, vocês são responsáveis pela transmissão do mais rico tesouro que você tem. Sim, certamente, boa parte de nós aqui somos pessoas pobres, vivemos honestamente com muita dificuldade, é verdade. Porém, você tem um tesouro que está acima de todo tesouro. Você tem uma chave que abre as portas do céu. Vocês têm a maior de todas as riquezas e que vocês podem transmitir para os seus filhos. E essa riqueza se chama Jesus Cristo e o seu Evangelho. Pode viver numa favela, mas quem tem Jesus Cristo e o seu Evangelho, quem abraça a beleza da igreja de Jesus, transmite para os filhos um grande tesouro. De nada adiantará para os pais dar tudo para os filhos, e quando eles chegarem no céu, porque buscaram a Deus, ficar descobrindo que o filho foi para o inferno por falta de formação. E o inferno queima. Jesus nos falou, não é invenção da minha cabeça. Portanto, transmitam para os seus filhos a fé, deem esse presente e o desejo de aprender que os seus filhos têm. Quando a gente não transmite a fé com vigor, quando a gente não aprende a dizer não para os nossos filhos quando eles cometem erros, quando a gente não cuida com muita força daqueles que estão ao nosso lado, vai sempre existir alguém ao lado da nossa casa ou mais adiante para tirar dele a fé. E às vezes existem alguns que não apenas tiram a fé, mas oferecem aquilo que mata a alma, como as drogas, as bebidas e tantas outras obras de Satanás nesse mundo para a destruição da humanidade. Sejam valentes, sejam corajosas, sejam laboriosas, trabalhadoras, sejam felizes apesar de toda a dificuldade, não desistam dos seus sonhos, vão adiante, busque sempre um pouco mais, desligue aquilo que atrapalha a sua casa, seja lá o que for, as bobagens que podem entrar, para que vocês tenham concentração suficiente para aquilo que devem fazer, colaborando com a transformação do mundo. E finalmente, recordando a presença de minha mãe, que está a 2.000 quilômetros de distância daqui, na distante Aracaju, Sergipe, com 84 anos de idade, Dona Bernadette, eu quero lembrar, não é, a vocês o quanto nós somos gratos pela vida de vocês. O quanto nós gastaríamos noites e noites aqui, dizendo obrigado, 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 para dizer daquilo que vocês fizeram por nossas vidas. E vocês, filhos, sejam gratos aos seus pais. Nem sempre é fácil, eu sei que nem sempre eles nos compreendem, mas naquilo de bom que eles nos dedicam, abracem, porque é isso que faz com que a nossa vida seja nova. Olhe, só para concluir, quero dizer, eu venho de uma família muito pobre.
Eu morei em uma comunidade lá em Aracaju, num bairro chamado Cirurgia. Pelo nome do bairro, vocês já sabem, não é o que devia ser o local onde eu morava. Eu perdi 17 colegas, não é, para o tráfico de drogas. Mas minha mãe e outras mães daquela rua resolveram nos dar um tesouro, que foi, primeiro, um profundo amor. E por causa desse amor, Jesus Cristo. E por causa disso, eu e tantos outros jovens não nos envolvemos não apenas com isso, mas com outras coisas que podiam destruir a minha vida. Quantas vezes apanhei de minha mãe, porque não foi fácil me criar, já que eu tenho uma personalidade muito forte. Quantas vezes fui corrigido pelo meu pai, que nunca tocou na gente, mas bastava um olhar para que a gente mudasse de atitude. Quantas vezes minha mãe disse não, 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 e eu fiquei emburrado. Hoje, aos 54 anos de idade, eu dobro meus joelhos diante de Deus, porque meus pais não desistiram de mim, e apesar de serem pobres, eram sábios. Apesar de não terem nada para me dar materialmente, mas me deram o maior tesouro que eu carrego até hoje, e esse ninguém poderá me roubar, que é a fé que eu tenho em Jesus Cristo, e que é a pertença à igreja de Jesus Cristo, que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eu quero dizer isso para vocês: deem para os seus filhos aquilo que é direito deles, que é conhecer a Deus. Perseverem. Em algum momento eles vão querer escapar, mas mostre autoridade. Se vocês não tiverem autoridade sobre os seus filhos, traficantes terão. Se vocês não tiverem autoridade sobre os seus filhos, a maldade que está ali na rua os captará para a perdição. Portanto, sejam corajosos, e se tem problema em suas casas, lutem, vão até as últimas consequências por causa do amor de Deus, porque vale a pena lutar e transformar a vida daqueles que nós amamos. Portanto, muita coragem, muita alegria, o Senhor está conosco, e se Ele está conosco, nós não tememos coisa alguma. E para concluir mesmo, porque já estou falando muito, eu quero apenas dedicar uma história aqui às mães presentes. É uma história muito simplesinha, mas eu acho que fala daquilo que eu gostaria de dizer a vocês, queridas mães e as mães que nos acompanham pela internet. A história diz o seguinte: era um dia de domingo, de manhã, bem cedo. O garotinho de cerca de 7 anos de idade, ainda de pijama, entrou pela porta da cozinha e se dirigiu à sua mãe, que estava no fogão, e disse: mamãe, desligue o fogão, que eu preciso ter uma conversa muito séria com a senhora. A mãe levou um susto, porque aquela linguagem era de adulto, mas ficou curiosa para saber o que o menino ia dizer. E ele disse: olhe, está aqui um caderninho e está aqui um lápis, sente ali na mesa, porque eu quero que a senhora escreva algumas coisas. A mãe desligou o fogão, se sentou à mesa daquela casa simples, redonda com 4 cadeiras, e disse: o que é que você quer, meu filho? E ele disse: mamãe, a senhora e papai estão me explorando. E ela levou um susto. Explorando? Sim, anote aí que a senhora vai ver. Todos os sábados a senhora me obriga a lavar o carro com meu pai, e isso me tira do meu jogo que eu tenho direito. Resultado, a senhora me deve aí R$100. A mãe levou um susto, mas anotou. E depois ele disse: todo domingo a senhora me obriga a levar um pedaço de bolo na casa de vovó, que fica aqui no lado, e isso é exploração. Coloque aí R$100. A mãe anotou R$100. E ele disse: todos os dias a senhora me obriga a guardar os brinquedos que eu espalho dentro de casa, e isso não é minha obrigação, isso é obrigação da senhora. Coloque aí R$100. E a mãe anotou. E o menino alegre disse: agora a senhora pode somar para saber quanto a senhora me deve pelo trabalho que eu estou realizando. A mãe passou um traço: 100 mais 100 dá 200, mais 100 dá 300, e ficou contente. Disse: está certo, meu filho, muito bem, você está lutando pelos seus direitos. Antes de ir lá no quarto pegar o dinheiro para pagar você, eu gostaria que você sentasse aqui na mesa e anotasse rapidinho algumas coisinhas que eu também andei pensando nessa noite. O menino sentou e ela disse: durante 9 meses eu carreguei você na minha barriga sem reclamar,
E no último mês, você, querendo ser jogador, chutou na minha barriga que quase furou a placenta. Coloque aí, R$0. E o menino anotou um 0. Depois, ela disse para ele: durante 7 anos eu venho aguentando as suas reclamações e as suas malcriações, e não desisti de você. Coloque aí, R$0. O menino colocou um 0. E ela disse: durante anos eu lavei as suas fraldas cheias de cocô, eu cuidei de você quando estava doente, e no meio da noite, mesmo cansada pelo trabalho, me levantei para cuidar de você, sem reclamar e sem maldizer a Deus. Coloque aí, R$0. E o menino colocou R$0. E finalmente ela disse: durante 7 anos eu tenho quase ouvido você todos os dias me dizer que a mãe do seu colega é melhor do que eu, e que todas as mães são menos chatas do que eu, e mesmo assim eu continuo amando você, e não desisti de você. Coloca aí R$0. Pode somar. E o garoto somou: 0 mais 0 dá 0, mais 0 dá 0, mais 0 dá 0, mais 0 dá 0, igual a 0. A mãe se levantou da mesa, voltou para o fogão, ligou o fogão outra vez e continuou fazendo o café. O menino, de cabeça baixa, escreveu alguma coisinha e depois foi embora. Então, a mãe, depois da saída do garoto, curiosa, foi até a mesa para ver o que ele tinha escrito. E o garoto escreveu: mamãe, sua dívida está paga eternamente. Me perdoe, muito obrigado, eu te amo. É isso que eu gostaria de dizer para vocês, queridas mães: a dívida está paga. Perdoe-nos porque somos limitados. Muito obrigado por tudo, e não esqueçam, nós amamos vocês.